Olá, eu sou Rodrigo Azevedo, advogado especializado em licitações e contratos administrativos, e hoje trago para você um vídeo sobre a imposição de penalidades por parte da administração pública contra um licitante ou contra um contratado que não tenha cumprido com as suas obrigações previstas tanto no edital de licitação quanto no contrato administrativo. Neste vídeo nós vamos abordar se esta aplicação de penalidade é ato administrativo de natureza vinculada ou ato administrativo de natureza discricionária. Todos que militam na área de licitações e contratos administrativos sabem que a Lei 8.666 de 1993, assim como todas as demais relativas aos procedimentos licitatórios e ao contrato administrativo, como por exemplo a lei que regula o pregão presencial, que regula o pregão eletrônico, a lei do regime diferenciado de contratação, enfim, todas as normas jurídicas que regulam procedimentos licitatórios e que regulam essa relação jurídica entre o particular e a administração pública, traz no seu corpo as hipóteses de penalidades passíveis de serem aplicadas por parte do gestor público, por parte do ordenador de despesa responsável por aquele contrato administrativo. E a pergunta que fica é, ora, se a norma já prevê a penalidade, se já consta do instrumento legal, se já consta do diploma legal, a previsão das penalidades passíveis de serem impostas ao contratado, ao particular, ao licitante que sagrou-se vencedor em um processo licitatório e que se recusou a retirar o contrato, a celebrar o contrato, a firmar o contrato administrativo, que discussão poderia haver sobre o tema, visto que essas penalidades constam expressamente no texto legal? Ocorre que a previsão nesse texto legal das referidas penalidades, ela se dá de forma informativa, ela regula o que consta lá, a regulação dos tipos de penalidades que a administração pública pode impor ao contratado ou ao licitante. Todavia, esse texto legal não define de forma precisa, de forma objetiva, para cada ato praticado por parte do licitante ou para cada ato que o licitante deixou de praticar, qual a penalidade a ser aplicada, qual a penalidade que deverá ser aplicada. Na verdade, a legislação remete ao ordenador de despesa, remete à administração pública a definição e a legitimidade para avaliar o ato praticado por parte do licitante ou o ato que o licitante deixou de praticar e a pena aplicável àquela infração, aquele descumprimento da obrigação contratual ou ao não cumprimento da retirada do contrato administrativo, da celebração do contrato administrativo, da celebração de uma ata de registro de preço, evidentemente a depender do caso. E a pergunta que fica é essa, a grande dúvida, a interrogação que fica é: este critério de análise por parte da administração pública, esta legitimidade que a administração pública detém de avaliar o descumprimento da norma jurídica, o descumprimento da regra do edital, o descumprimento da obrigação contratual, é uma legitimidade de análise subjetiva ou a administração pública necessariamente tem que seguir a regra previamente definida no edital ou previamente disposta no contrato administrativo? O fato é que raramente encontramos um edital que traga de forma taxativa o elenco de cada hipótese de descumprimento ou de não cumprimento de uma obrigação, de não realização de uma obrigação, e da mesma forma o contrato administrativo. Raramente nós temos ele regulando de forma taxativa e precisa as hipóteses de infração e cada uma das penalidades aplicáveis em caso dessa infração. Como vocês sabem, a Lei 8.666 de 1993 prevê em seu artigo 87 várias espécies de penalidades administrativas, que vai desde a mera advertência até a declaração de inidoneidade contra o particular, contra o contratado, né? Iniciando com a advertência, depois aplicação de multa, né? Depois suspensão de contratar com aquele órgão que licitou e que contratou o objeto, e
findando com a declaração de inidoneidade, que é a pena mais grave sob o ponto de vista das licitações e contratos administrativos. O que difere a pena de suspensão para uma pena de declaração de inidoneidade é que a pena de suspensão ela tem um prazo máximo regulado. Já a pena de declaração de inidoneidade proferida contra uma licitante, contra uma empresa, ela perdura até que esta empresa regularize aquele motivo que justificou a aplicação dessa penalidade. Portanto, a declaração de inidoneidade é demasiadamente mais grave que a declaração de suspensão, que é a suspensão do direito de contratar e de licitar com a administração pública. Uma outra diferença entre a pena de suspensão do direito de contratar com a administração pública e a pena de declaração de inidoneidade proferida contra uma empresa está na amplitude dessa pena, né? Na suspensão, a empresa não poderá mais participar de licitações e contratar com aquele órgão da administração pública que proferiu a penalidade. Já a declaração de inidoneidade, ela alcança toda a esfera da administração pública. Então, uma empresa declarada inidônea não poderá participar de qualquer licitação realizada por qualquer órgão da administração pública, seja de natureza direta, seja indireta. Portanto, a gente percebe que são penas de elevada gravidade. E é justamente em razão dessa variação de penas prevista na legislação vigente que fica a pergunta: detém o ordenador de despesa, detém o administrador público, detém a administração pública a legitimidade para subjetivamente e apenas subjetivamente apontar e definir que pena irá aplicar em razão de alguma infração cometida por parte do licitante ou por parte da empresa já contratada? Ora, a gente sabe que, a depender do contratado, a depender do licitante, se a análise da aplicação da pena se pautar em caráter meramente subjetivo, poderá haver a adoção de 2 pesos e 2 medidas. Poderá haver inequívoca insegurança jurídica na aplicação dessa pena, visto que ela será aplicada em razão da simpatia ou em razão da antipatia que esse agente público terá em relação àquele licitante ou em relação àquele contratado. Em razão disso, considerando que a legislação que regula os procedimentos licitatórios nas suas mais diversas modalidades são uníssonas ao definir que o julgamento da licitação deve se dar de forma objetiva, e aí está uma clara intenção do legislador em afastar o julgamento pautado na simpatia ou na antipatia do agente público em relação àquele licitante, como também em razão do princípio da legalidade a que a administração pública está compelida a seguir. Eu entendo que a aplicabilidade das penas administrativas, das sanções administrativas, necessariamente devem estar vinculadas a uma previsão expressa e objetiva das espécies de penas que serão aplicadas para as espécies de infrações apuradas. Então, na minha opinião, não basta que a Lei 8.666, assim como o edital, preveja lá de forma genérica que são sanções administrativas, advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade. É preciso que o edital de licitação, assim como o contrato administrativo, preveja as espécies de atos porventura praticados ou porventura deixados de praticar por parte do licitante ou do contratado, a depender do caso, e as correspondentes penalidades que serão impostas. Feito isso, haverá uma inequívoca regra objetiva, afastando assim qualquer insegurança jurídica no julgamento e na aplicação dessa penalidade. Claro que é impossível se prever absolutamente todas as hipóteses passíveis de ocorrer em uma licitação ou em um contrato administrativo. Todavia, em havendo uma previsão clara e objetiva para o ato praticado ou a omissão cometida e a correspondente penalidade, será muito mais fácil adotar-se um critério de analogia na aplicação da pena caso o ato ou a omissão não se encontrem lá previstos, que simplesmente atribuir ao administrador público, ao ordenador de despesa, o critério, a legitimidade para pautado em critérios exclusivamente subjetivos,
aplicar a penalidade que porventura entenda ser devida àquele licitante ou àquele contratado. Porque se isso acontecer, eu não tenho qualquer dúvida que a conclusão desse ordenador de despesa será pautada na conclusão a que qualquer ser humano está sujeito, ou seja, uma conclusão decorrente de uma simpatia ou de uma antipatia em relação ao contratado ou ao licitante. É importante destacar aqui que, diferentemente da administração pública, não há responsabilização objetiva do licitante ou responsabilização objetiva do contratado. É necessário que haja a instauração de um processo administrativo e é necessário que haja o contraditório e é necessário que a conclusão desse processo administrativo seja no sentido que cabe culpa ao licitante ou ao contratado. Apenas assim haverá a possibilidade da administração pública aplicar essa sanção administrativa. Não há, nesse caso, aplicação de sanção administrativa decorrente de responsabilidade objetiva do particular. Isso não existe, isso não é possível. Lembro ainda que, nas hipóteses em que o particular ou o licitante deixa de praticar determinado ato que se enquadre como passível de penalização, há de se apurar se este ato é de responsabilidade da administração pública, visto que, como sabemos, qualquer ato que se configure como fato do príncipe, ou seja, aquele fato decorrente de uma decisão do poder público e que seja em consequências não previsíveis ao particular, ao licitante, quando da elaboração da sua proposta de preço, ou ainda fatos que venham a onerar demasiadamente a execução do contrato administrativo, que não eram previsíveis quando da elaboração da proposta e quando da assinatura desse contrato. Nessas hipóteses, o particular terá sim o direito de exigir ou o reequilíbrio econômico-financeiro dessa relação jurídica ou até o distrato, caso não seja possível este reequilíbrio econômico-financeiro, caso a execução do objeto contratado ou do objeto licitado venha a se tornar demasiadamente onerosa ao particular, não permitindo sequer o reequilíbrio dessa relação. Em havendo hipóteses dessa natureza, dessa espécie, não estará o particular passível de ser penalizado. A administração pública não poderá impor qualquer espécie de sanção ao licitante ou ao contratado que, em razão dessas medidas, em razão desses fatos não previsíveis, ou ainda previsível, mas de consequências incalculáveis, se recuse a executar o contrato ou a firmar o contrato, tendo em vista a não composição com a administração pública quanto ao reequilíbrio dessa relação jurídica. Então, essas hipóteses afastam a possibilidade da administração pública aplicar qualquer espécie de sanção administrativa, seja ao licitante, seja ao contratado. Eram estas as observações que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Peço que cliquem aqui embaixo se gostaram ou se não gostaram e registrem a opinião de vocês, os comentários de vocês ou os questionamentos de vocês. Terei um enorme prazer em responder cada um do questionamento, caso registrado aqui neste canal. Assinem este canal, sejam um dos nossos inscritos e passem a receber antecipadamente todas as informações que aqui disponibilizamos. Se preferirem ler o tema deste vídeo, há um artigo sobre este assunto em nosso site, cujo link está aqui embaixo. E muito obrigado por sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo.